batendo papo. E agora o pastor Zilmar Leite. A gente vai direto agora, meia hora de bate-papo com o pastor Zilmar Leite. E antes, deixa eu passar aqui, o pessoal aqui com a gente. Porque, isso eu já falei, o Jones Vargas botou bom dia, Hélio. Não existe debate teológico sobre os planos, sobre a Umbanda. Eu acho que esse rapaz aí está equivocado. Leandro Coutinho, por exemplo, no projeto Metanoia, tem pessoas dessas crenças? Tem, não tem, Zilmar? Você já viu lá? Tem sim. Projeto Metanoia é para qualquer um, né? Católico, evangélico, espírita, umbandista, e tem porque eu já vi e conheço. O sacrifício de animais ocorria nos tempos do Velho Testamento. Em Cristo, isso acabou, porque ele é o sacrifício suficiente. Exatamente isso. Cristo veio para mudar. E para todos aqueles que creem nele. Leandro, adoro esse tipo de conversa. É assim, o Zilmar? Tudo respondido. A verdade é essa. Muito boa tarde. Boa tarde? Ainda não? Bom dia a todos. Dia. Muito obrigado a você por ter me convidado a estar aqui. Nós nos conhecemos, eu não sei quantos anos posso dizer. Quantos anos você tem em Teresópolis? Eu vou fazer 31 anos. Então, 31 anos, que foi logo assim que você assumiu a Igreja Batista Central? Foi. Que aí a gente se conheceu, a gente fez aquele projeto do rádio. Sim. Né? Levamos o culto para o rádio. Foi uma coisa interessante, era feito o programa diretamente da igreja e isso marcou muito a cidade na época, não é? Porque ninguém havia começado isso. E eu tive o prazer de conhecer você ali na Rádio Teresópolis e prosseguir. Estamos amigos hoje até aqui. Graças a Deus, né, irmão? E é uma bênção poder conhecer você e toda a sua equipe naquela época, não é? E até hoje a gente pode conversar bastante. Eu esqueci de trazer, que eu tenho lá em casa, um troféu que você me deu, sei lá, 20 e tantos anos atrás. Sim. Uma homenagem ao Hélio Carracena, da Igreja Batista Central. Você está assinando. Eu esqueci de trazer. É verdade. Eu tenho isso lá em casa. Essa questão que nós estamos ouvindo aí, o rapaz respondeu tudo. Como se diz aquela expressão em inglês? Ipsis-liter. Ao pé da letra. Ao pé da letra. Porque Jesus mudou toda essa situação. E pronto. Ele veio e mudou tudo. Ele desfez toda esta seita, esse programa de culto, porque o homem é espiritual, ele vai em busca do espiritual. E ele vai buscando todos os dias e cria, e inventa tudo, mas não consegue entender que Jesus veio e fez a diferença, e é a diferença para sempre. Passará os céus e a terra, e ele continuará sendo o próprio Deus, Senhor dos céus e da terra. E vai voltar para reinar, tomar conta desse mundo mesmo. Ele até entende essa preocupação, essa situação que o homem faz em busca de Deus. Não do Deus com D minúsculo, mas é o Deus que nós pregamos e que a cidade nossa tem um percentual muito alto de pessoas que servem ao Senhor com alegria e sem sacrifício, porque isso é um Deus sacrificador. E Deus não quer sacrifício. Ele disse lá em Oséias capítulo 6, sacrifício não. Ele fez o sacrifício único por nós, para que pudesse não mais matar os inocentes. Mata a galinha, mata o cabrito, mata o animal, que não tem nada a ver, no lugar do pecador. Isso acabou, então, isso já é hora de cultura bem avançada. A partir do cristianismo, a partir do surgimento do Cristo, sim, isso, para as pessoas, obviamente, para as pessoas que seguem Cristo, que seguiram, naquela época, sim, acabou a matança. Não tem mais. Não tinha mais. Jesus substitui. Você veja que no Velho Testamento, até no livro de Malaquias, 400, 500 anos antes de Cristo, esse sacrifício era comumente ainda feito. Até os dias de Jesus, ainda estava deixando de fazer, porque agora Jesus era o Cordeiro. Prova dessa verdade, quando Jesus estava à praia junto com João para ser batizado, João levanta a sua mão e indica, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. Ele vai morrer por todas as pessoas, por todos os animais, vai substituir essa situação toda. Acabou.
Então, a gente ficar lá atrás, nós temos que ir para frente, não para trás. Olhar para frente, olhar para Cristo. E Ele está voltando, e o que está acontecendo no mundo, hoje eu estava lendo para até citar aqui no livro de Isaías, o mundo está se voltando para as guerras. Para nós isso tudo é de forma anunciativa da volta de Cristo, a segunda vinda dele, não é? Assim, de maneira gloriosa, para inaugurar um novo tempo. Isso vai acontecer. E mesmo que Jesus Cristo não volta hoje, nessa manhã, ele vai voltar na vida pessoal de cada um. Nós temos um compromisso daqui a pouquinho de ir embora. Então, a gente precisa se preparar, Hélio, para a vida eterna. A vida não é essa. Essa aqui é uma coisa passageira para conhecer o verdadeiro Deus, aquele que é soberano, que está sobre todas as coisas, que ama e conhece a todo homem, sabe que nós somos pecadores e por isso ele morreu na cruz por nós. Não há mais necessidade de matar os inocentes, os animais e ninguém. Aliás, naquele tempo as crianças eram mortas por essas coisas. Você já pensou que situação? Você daria o seu filho para morrer por alguém, mesmo que aquela pessoa seja tão importante? Jesus fez tudo por nós para que isso não mais acontecesse e continuássemos, desculpe, na ignorância, sem conhecimento. A palavra ignorância é sem conhecimento da verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, ele mesmo é a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32 a 36. Está ali todo o projeto de Deus na vida das pessoas. Eu estou rindo porque o Leandro Coutinho me deu um puxão de orelhas aqui. Daqui a pouco eu vou te passar o que é. Está sempre falando isso comigo. Vai chegar a hora. Eu quando vejo esse negócio de matança e tudo, isso a gente vai para a história, tá? Mostra os erros, os acertos e as mudanças. A própria religião Umbanda, Candomblé, eles também evoluíram. Tem muitos que já não fazem mais. Você sabe que é até proibido já agora, a lei é proibido de matar animais. Os circos, por exemplo, não usam mais animais. E tem isso também. Claro, tem que saber disso. Agora já não pode mais. Fazem, mas isso é de uma estupidez enorme. Isso não se usa mais. A própria religião, ela também já evoluiu, já viu que isso acabou. Eu estava conversando com o Delmo, que é professor de história, professor de religião, poeta, escritor, conversando com a gente, pai de santo, e o Delmo falou: isso já não existe mais. Mas alguns fazem, problema de cada um. É problema de cada um. Tem que evoluir. Se não evoluir, vai ficar para trás, né? O Leandro botou aqui um negócio. Ele está sempre me cobrando isso. Pastor, teu amigo aí, está enrolando para ser batizado, hein? Será que ele tem medo de água? Aí é porque eu não fui batizado ainda. Ainda não. Eu não fui batizado. Mas eu acho que o momento vai chegar. Creio que sim, vai chegar. Creio. Tá? Não estou enrolando, não. Eu já sei aonde vai ser e com quem vai ser. Mas é uma história... E quem vai te batizar, né? Sabe o que é, Zilmar? São coisas que aconteceram na minha vida. Eu tive... Paulatinamente, foi crescendo. Eu tive a honra de ter conhecido um homem que eu conhecia a minha vida inteira e não sabia que era ele. E essa história eu já contei aqui, uma história longa, e não vou te atrapalhar hoje, que foi o pastor Luiz Palhares. Sim, claro. Eu convivi com o pastor Luiz, eu convivi com o pastor Luiz Palhares os últimos 2 anos da vida dele, os últimos 7 meses da vida dele, eu convivi assim. Eu e ele, eu ouvindo a história do pastor Luiz Palhares, ele me contando o início de tudo da vida dele. Eu sei tudo da vida do pastor Luiz contado por ele. Os seus arrependimentos, as suas certezas, as suas vitórias e as suas derrotas. Deus me deu isso, Zilmar. É Deus que faz. Deus me deu isso. E aquele homem, nos últimos 7 meses, ele mudou minha vida. Amém. Tá? Ele mudou minha vida. Já tem muito tempo que ele morreu. O meu batismo vai passar por isso. Ele virou para mim e falou assim: eu vou te batizar. Eu vou sair numa cadeira de rodas. Ele falou: eu vou sair daqui e vou te batizar. Então, mas ele já morreu. E eu sei aonde vai ser e como é que vai ser. Porque isso foi uma coisa minha e do pastor Luiz Palhares. Eu quero dizer o seguinte: às vezes as pessoas não sabem o que seja o batismo. O batismo é um compromisso, é um nascimento. Nicodemos, um homem também
advogado, conhecia todas as leis, era naqueles dias de Jesus. Junto com Anás, Caifás, E Nicodemos. ele foi de noite encontrar-se com Jesus, e Jesus disse para ele: preciso nascer de novo. Ele não entendeu patavinas do que havia diante da lei judaica. Nascer de novo, porventura tem que entrar. Aí volta a ignorância outra vez, no ventre da minha mãe, e aí nascer? E aí ele disse: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Então o batismo, Hélio, queridos ouvintes, é para aquele que quer viver uma vida nova, uma esperança nova, uma certeza comprometida, porque o batismo significa morte e ressurreição. E isso vai acontecer, está no livro de Daniel, capítulo 12. Todos ressuscitaremos para dar contas. Todos. Então, a verdade é que a gente precisa complementar. Você nasceu de novo, mas precisa ter a certidão. E a certidão é o batismo. Então, não adianta a gente querer, desculpe a expressão chula, empurrar com a barriga a vida religiosa. Não. Religioso todos nós somos, mas comprometido é diferente. Eu tenho um compromisso porque eu creio na palavra e que tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Espera só. Cada dia você está vendo o que está acontecendo no mundo e está se cumprindo. O que acontece no mundo não é por acaso. A vontade de Deus se cumpre. Essas guerras, rumores de guerras, terremotos, problemas de toda sorte na família. Você sabia que a imagem e semelhança de Deus está na família, está no casal. A gente diz a imagem e semelhança de Deus está no homem. Sim, no homem com a mulher. Esse é um outro problema que o inimigo veio para destruir. A imagem de Deus está no casal, está na família, está nos filhos, está no lar, está na casa. Ali está a imagem e semelhança de Deus, em que o inimigo deste mundo, que vai ser julgado, ele já foi julgado e por isso ele procura atrapalhar, para tirar as pessoas da presença de Deus. Amém? Perfeito. Tá bom? Isso é importante, a gente se batizar. O batismo é simbólico, mas ao mesmo tempo verdadeiro. O batismo não salva, mas o batismo é para o salvo, aquele que já crê. Mas quem não foi batizado será salvo? Sim, quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador. O ladrão na cruz não teve tempo de ser batizado, não podia. Arrependido, disse para Jesus: Senhor, lembra de mim. Olha que oração curta e direta. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde no mesmo momento: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não pôde. Você está tendo tempo para se batizar, você está tendo tempo para documentar. E não demore não, viu? Não demora não, já sei demore dia, hora não, e local. Faça isso. Leandro botou e aqui. Naquela igreja onde você for batizado, então você passa a ser membro ali. Ali você vai ser o lugar onde você vai se alimentar espiritualmente, na comunhão com seus irmãos, participar da ceia do Senhor, a ceia que agora foi substituída pelo cordeiro. Naquela época tinha que matar o cordeiro, comer todo o cordeiro, e se não desse tempo para comer todo o cordeiro com a família que fosse pequena, chamava o vizinho. Era o vizinho, não era parente não, porque o vizinho você precisava estar bem com ele. E a partir dali, o cordeiro era todo alimentado pela pessoa como compromisso. Hoje o cordeiro se transforma no pão que representa o sacrifício de Jesus e no cálice que representa o novo pacto. Ele diz: eu sou o novo pacto, no cálice que lembra então o sacrifício, o sangue de Cristo, que purifica de todo pecado. Não há nada que purifique o homem a não ser o sangue de Jesus Cristo, porque ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, e sem pecado ele vai estar voltando para buscar a sua igreja, que é o seu povo. O Leandro botou aqui que eu estou enrolando, que ele foi às águas com 13 anos, e ele comentou: Deus me livre de esperar. Mas Leandro, tem minhas razões, né? Ele faz uma pergunta, eu já vou te fazer, mas antes, Gilvan, meu amigo Gilvan Félix Vieira, um cara super de Deus, faz um trabalho, do Metanoia. Eu não sei qual é a igreja de Gilvan.
Mas ele é o alicerce do Metanoia. Ele botou aqui, bom dia, Hélio. Vou estar lá nesse batizado. Tamo juntos. Tamo juntos, Gilvan. Agora, ouça aqui uma pessoa. Bom dia, Hélio. Que alegria enorme ver o querido pastor Zilmar falar do amor de Deus no seu programa. Que Deus o abençoe sempre mais e mais. Continue falando desse grande amor de Cristo que transforma vidas. Elza Pacheco. Elza, ela é irmã da Marli Pacheco, foi a nossa secretária na época em que você assistia lá na Igreja Central. Isso mesmo. A Marta, uma família muito querida. A Elza e a Marli são profundamente conhecedoras da Bíblia, ela fez até teologia, é teóloga, e eu a admiro muito. Deus te abençoe. E eu também já fiz o metanoia. A gente fala metanoia, né? É metanoia. É interessante participar disso. Vale a pena fazer, porque lá a gente conhece de perto como Deus transforma. Como Deus transforma. Deus vai transformando a vida e as pessoas vão tendo experiências pessoais. Isso, exatamente. Você consegue ver a transformação. Deixa eu só contar uma experiência que eu vi hoje de manhã, minha esposa trouxe até a mim e foi assim fantástico. Um grupo de cristãos subiu ao monte para orar, bem intencionados, orando com firmeza por uma situação que precisava. E de repente sobe 2 ladrões para assaltá-los. E o moço, sem nenhum temor, vira-se para aquele ladrão e faz uma oração. A polícia chega até lá e o cara morreu ali, naquela hora. Você não acha que é a mão de Deus também que o poupou e que ajudou, abençoou e ouviu a oração daquele homem? Você pensa que são coisas que acontecem? Não. Deus ouve a oração dos seus servos. Em todo mundo, aonde está um servo do Senhor, Deus ouve a oração. E o rapaz, a partir daquele momento ali, ele faleceu e o outro parece que fugiu ou foi preso, porque Deus ouviu a oração daquele cidadão. Então, querido Deus, não brinque com Deus. Você pode brincar com uma porção de coisas. A gente conversa, eu converso quando estou com o Hélio em várias direções. Posso fazer isso. Mas quando se trata das coisas de Deus, não. As pessoas precisam parar. A religião não salva, mas ela é um caminho para a gente aprender as coisas da salvação. E através da palavra, é a palavra de Deus que muda o interior de um homem e de uma mulher. Talvez esteja falando a um casal nesta hora da manhã, em que estão em desalinhos, vivendo momentos difíceis. Lembre-se que Deus está no céu e Ele vai estar com você para lhe dar vitórias. Não é a separação que resolve. A morte de tantas mulheres que estão acontecendo nos dias de hoje, não é isso que resolve, matar, tirar a vida das pessoas. Quem resolve é Jesus Cristo. Se as autoridades nos ajudassem a entender isso, nos permitindo ir às cadeias, aos presídios dos mais distantes lugares nesse país, para falar do amor de Deus que é inigualável, é maravilhoso, as pessoas não estariam perdidas como estão. As cadeias estariam livres. Então o que está faltando? É a falta de amor à palavra de Deus. Hoje nos Estados Unidos também muitas escolas passaram a matar porque proibiram a pregação da palavra de Deus ao usar a Bíblia. E isso acontece nos nossos municípios. Na Secretaria de Cultura, não pode falar de Bíblia aqui. Não precisa falar da Igreja Católica, Batista, Metodista, Presbiteriano, não é isso, mas é falar de Jesus Cristo Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso eu não posso fechar a minha boca, Hélio, de jeito nenhum. Tem que voltar para as escolas. Tem que voltar. Tem que ter nas escolas, não tem que ter. A Altenisa botou aqui, amém, pastor Zilmar. Gilvan falou, é metodista do Corta-Vento. Valeu, Gilvan. Cara, tu já tinha me falado isso, eu esqueci. Gilvan é da metodista do Corta-Vento. Leandro pergunta, aí lê aqui que realmente eu não entendo. Pastor, o que você entende de 1 Timóteo? Timóteo 2, 11, 12. Você me permite então dar uma olhadinha lá? Ele está perguntando, o que você entende de 1 Timóteo 11, 12.
Pergunta do Leandro. Aí o pastor está procurando ali. Gilvan, Gilvan, conversa comigo sobre o caso daquelas 48 crianças que eu falei contigo, que a gente precisa dar um socorro lá. Maria Felício, anticristos não creem em Deus e nem ouvem a voz do Espírito Santo. Com certeza, com certeza. 2 Timóteo? 2 Timóteo 2... 2, 11 e 12. Isso. Esse é a figura do batismo, não é? A figura do batismo está aqui. Ele perguntou o que você entende. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se já perseveramos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. É isso que está aqui, eu não tenho que mudar nada. Essa é a palavra fiel. Seja morrendo com ele, nós vamos viver com ele. Você sabe que a morte para o servo de Deus não é morte. A palavra morte no original grego significa porta de passagem. É transferir de lugar para outro. Para aqueles que não têm a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aí morre. Haverá duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Mas para nós, os servos de Deus, entendo que todo aquele que crê nessa palavra é servo do Senhor, perseveraremos para ele sempre. Agora, se nós negarmos os feitos, as maravilhas de Jesus, ele nos negará. Mas se ficarmos fiéis até a sua volta, ou até a nossa partida, o livro de Salmo, verso 23, verso 4, nos diz que ele passa conosco o vale da sombra da morte. E passa mesmo. Agora, quando uma pessoa que não quer saber, que revolta-se contra o reino de Deus, não é contra a denominação de ninguém, mas é contra Deus, é revoltado, não quer saber de Deus, há um perigo grande de passar sozinho para o outro lado. Nós não passaremos. O Senhor passa conosco. Que maravilha! Por mais doente que você esteja aí no hospital nos assistindo nessa manhã, porque eu sei que esse programa é muito bem assistido, nunca despreze e nunca negue, nunca falte a sua fé em Deus. Não é essa fé da cabeça, metafísica não, é a fé da experiência. É isso que um dia aconteceu com Hélio. Ele está acontecendo todos os dias, essa fé da experiência, e ele está vendo que não há como fugir. Ele pode até desistir se ele quiser, mas vai sofrer a sentença. Mas por ele já ter confessado que aceitou a Jesus, falta apenas documentar. Nascer de novo já aconteceu. A fé já entrou nele. Agora falta o batismo e está numa denominação dessa que ele vai escolher para seguir até o fim. Obrigado pela ajuda do texto. Obrigado, a Elza botou aqui, mas o texto é esse mesmo, que não é o segundo, é Timóteo 1. Mas Pode ler. Hã? Pode ler se quiser, está aí? Não, não está aqui não. Está aqui não. E o Leandro botou, amém, pastor, o Espírito Santo está sobre você. Amém, louvado seja Deus. A Elza falou que é Timóteo 1. 1 Timóteo capítulo 2, verso 11? Primeiro que ele botou 2 aqui, eu não sei ler isso, né? Então deixa eu botar 1 Timóteo capítulo 2, verso 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Acho que aqui é outra coisa, né? E não permito que a mulher ensine, isso é Paulo dizendo à igreja. Não era isso que a gente está falando. Não é disso aqui não. Paulo está dizendo isso para aquele momento lá naquela igreja, porque houve confusões. Aí ele proibiu, não é? É outra coisa, é uma questão pessoal ali entre uma igreja e outra. Tá Perfeito. Zilmar, a gente já está praticamente no final do programa, e hoje é um primeiro de muitos que você vai continuar vindo aqui. Antes do programa eu estava falando isso com você, antes da tua entrada. A gente vai continuar falando sobre Deus, trazendo a palavra, porque é uma missão que eu tenho aqui e vou cumpri-la. Parabéns. Com toda certeza, nós vamos levar isso à frente. Leandro, quero te conhecer, preciso te conhecer, isso. preciso de você aqui.
Agora, Eu quero nesse ter momento, mais, eu Gilmar. quero ter mais vezes de oportunidade, se você me permitir, de estar aqui com você. Não, mas é o que eu estou Pode dizendo. ter, quem sabe, 1 minuto com o pastor Zilmar? Não A sei. gente pode até marcar agora, antes da gente ir embora, a gente pode até marcar isso aí. Eu gosto de falar sobre essas coisas. Não, mas tem que ser ao vivo. Eu gosto, não tem problema. Eu quero falar, porque se eu sei das verdades de Deus na minha vida, eu preciso passar para os outros. Eu não posso viver só para mim aquilo que Deus me deu. Eu preciso compartilhar. Quando você tem algo bom, compartilhe. Dialogue. O apóstolo Paulo fala muito sobre o diálogo, lá no livro de Atos. A gente precisa passar para os outros aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Então, eu te agradeço, Hélio, por você ter me convidado. Não, já vamos marcar para o mês que vem. Foi muito importante para mim. Esse mês já foi. Eu me sinto feliz. Tem mais aqui o Jonas, mais o pessoal participando aqui, mas já não dá mais tempo, porque quem vai encerrar o programa é o pastor Zilmar. Ele falou sobre o caso desse cara que orou e o bandido morreu. Eu falei aqui o que o Marcelo contou ontem pra gente. Isso é verdadeiro, não é conversa fiada, verdadeiro. não. O Marcelo da Trupe, e esse fato aconteceu aqui em Teresópolis, na Estação São José, em que a moça estava em coma. Isso. E eles entraram cantando louvores, ele, a Michele, aquela turma toda, e de repente ela acordou. Pastor Sandro também trabalha com esse projeto junto com esse rapaz. Com o Marcelo. E ela acordou, Zilmar, ela estava em coma. Então. Isso foi aqui no Hospital São José tem alguns meses. Isso aí. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está perto de você. Ele está em todos os lugares do mundo. Eu já morei fora do país e tive o prazer de conversar com um judeu. Deus está em todos os lugares. Ele dizia para mim: Deus está comigo, está na minha vida. Mas ele não reconhece Jesus. Essa é a problemática. Porque eles acham que vai vir um outro profeta. Eles ainda esperam, entendeu? né? Eles ainda esperam. Eu dizia para ele: meu amigo, você é meu irmão, você é minha primícia, você nasceu primeiro, mas eu recebi a Jesus Cristo como meu Salvador, porque Ele ressuscitou, está vivo, à destra de Deus, ficou 40 dias orientando os discípulos, depois todos viram subir, está lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, mais de 500 pessoas viram Jesus subir. Então eu não posso negar nunca quem seja Jesus, pelo testemunho. Com certeza. Gilmar, Amém. Ora pela gente, pelo nosso município, pela nossa casa, pelas nossas famílias. Estão pedindo para você voltar aqui 1000 vezes. Já vou marcar para o mês que vem a vida dele, porque esse mês de março já acabou. Obrigado. E a gente ainda esse mês... Posso dizer que a minha igreja está aniversariando? Sim, você pode falar o que você quiser. No dia 27 é aniversário da igreja, ali na rua Governador Roberto Silveira, Praça da 299. Ruela. Isso mesmo. Mas em vez de ser no dia 27, que é segunda, nós vamos fazer o programa no dia 26, pela manhã e à noite. Vai tomar um café com a gente, participar desse programa. Eu gostaria que você também fosse. Dia 26. Dia 26. Cai Daqui que a dia? 15, daqui a 10, 11 dias. Não, daqui a 10 dias. Tá bom? Daqui a semana que vem. É um domingo. A pastora Gabriela também vem ao programa. Esse mês está assim, né? Mês da mulher, mês internacional da mulher. Mulher significa família. E a mulher, tanto que o Cristo nasceu de Maria, uma pessoa que, uma jovem que Deus chegou e falou assim: você está sendo escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. Do Redentor. E a gente está no mês da mulher. Eu queria que você fechasse o programa orando pela gente. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero orar sim. As mulheres e todos nós precisamos. Vamos pedir ao Pai. Pai querido, Pai de amor, Pai santo, Pai de toda eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos céus e da terra. O Senhor conhece todas as pessoas e dá liberdade de decisão. Elas que vão escolher em deixar de sacrificar e aceitar o Filho de Deus como único, suficiente, eterno Salvador. Nesse dia tão especial,
quando podemos ouvir um pedacinho, um pouquinho da tua palavra. Eu te agradeço por ter conhecido mais de 30 anos atrás a vida do Hélio, do irmão Hélio, do meu amigo Hélio. E hoje, que bom podermos estar juntos e saber que ele é o nosso irmão. Obrigado por essa emissora diário que abre as portas e a oportunidade de orarmos por nossa cidade. Essa cidade que precisa de Deus como nunca. Há muitas pessoas famintas, há muitas casas em desalentos, há muitos lares comprometidos com o erro, com a bebida, com o cigarro, com o fumo, gastando dinheiro com aquilo que não é pão, com as drogas. Senhor, as autoridades não conseguem resolver, só Tu, Senhor, pode resolver e tirar e dar a paz no coração das pessoas. Eu quero pedir-te, Senhor, especialmente nesta manhã, pelas mulheres. As mulheres têm sido maltratadas de uma maneira terrível, exploradas sem sentido, exploradas em todos os aspectos, filhos que não mais obedecem às suas mães, os seus pais. A rede de comunicação social como um todo faz das mulheres um pacote de vergonha. E nós precisamos, Senhor, não só as mulheres, mas os homens também, sejam transformados, e só pelo Teu poder e pelo Teu querer, quando abrindo o coração, essas pessoas serão transformadas. Obrigado, Senhor, por essa hora do dia, quando tenho estado aqui, para pedir a Tua bênção sobre o nosso prefeito da cidade, sobre a Câmara dos Vereadores que trabalham, sobre as autoridades constituídas. Ó Pai querido, toma, Senhor, o Teu lugar, abençoe o nosso país, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito obrigado a todos que participaram do programa aqui. Ainda entrou aqui a Geni Muniz, a Maria Felício. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Jones, Elza. Todo mundo que participou do programa hoje, muito obrigado. Com certeza o pastor Zilmar volta o mês que vem. E amanhã é sexta-feira. Amanhã tem programa Debates aqui, hein? Amanhã é programa Debates. Muito obrigado. Tchau, até amanhã. Tem reprise 4h e meia-noite. E daqui a pouquinho está no YouTube. Tchau.